Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Ivo, eu sou professor e sócio da Dito CRM. Esse é o nosso podcast, o Customer Experts. A ideia é que a gente traga aqui assuntos relacionados à experiência do cliente, à centralidade no cliente, para dentro do varejo, para a gente colaborar no amadurecimento desse segmento, para aproveitar essas oportunidades. E para isso, a gente traz aqui pessoas que atuam nessa área, tem experiência prática nas estratégias, né, dentro do varejo de relacionamento com o cliente e podem contribuir com a gente para que esse debate aconteça, para que vocês que estão nos assistindo possam também coletar insights e aplicar na sua vida prática. E, né, se você gostou já dessa proposta, fique atento, a gente tem vários episódios já disponíveis, a gente lança novas temporadas. E também, né, vale a pena aí acompanhar, deixando o seu like, assinando para poder receber as novidades de quando a gente publicar novas edições. A gente está presente no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, no Spotify, em outras várias plataformas. E para debater esse assunto aqui comigo hoje, eu trouxe uma pessoa que já tem bagagem nessa área, né, estava me contando aqui que, né, estudou CRM lá atrás e depois tentou resgatar isso até o momento de virar também um professor e hoje está nessa missão aqui comigo de compartilhar conhecimento, de educar o mercado, né, para que a gente possa aproveitar, como eu falei, essas oportunidades. Tenho o prazer de receber aqui o Stefano Balian, que é Customer Journey Manager na Pet Love. Stefano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e fica à vontade para se apresentar. Eu que agradeço, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite também para todos. Venho aí já nesse mundo aí do CRM desde o começo da minha carreira. Eu comecei a trabalhar com CRM na Mastercard, né, que ela tem até hoje o programa Mastercard Surpreende, então a minha primeira experiência foi no programa de fidelidade. Depois eu fui para a Market Data, que é, né, uma super empresa ali de CRM trabalhando com a Renault, então entrei no mercado automobilístico. Lá eu já encontrei uma estrutura de CRM muito bem montada, muito mais madura, banco de dados com recursos de ciência de dados, a gente tinha algoritmos e agência, então tinha uma estrutura muito mais robusta, né? E depois eu tive vontade de entrar numa estrutura um pouco mais, né, no começo ali, então será que daria para conseguir trabalhar numa área que estaria se montando, né? Uma empresa que queria construir uma área de CRM do início. E foi aí que eu comecei, né, a trabalhar dentro da Sul América. Então, a Sul América, que na época tinha seguros de saúde, como tem hoje, mas tinha seguro de automóvel, vida previdência, residência, uma série de produtos ali de seguros para pessoas físicas, pessoas jurídicas, pequena empresa, grande empresa. Então, era uma diversidade de tipos de cliente muito grande que a gente tinha lá, né? Então, isso foi muito interessante para pegar diferentes perspectivas, né, de como trabalhar CRM em diferentes cenários. E foi lá que eu me tornei gestor, né, de CRM. E no final do processo, depois que a gente já tinha conseguido montar uma área, a gente já tinha uma estrutura, a gente já tinha, né, campanhas, jornadas no ar, eu fui convidado para entrar dentro da área de produto, né, de produtos digitais dentro da Sul América. Então, naquele momento, ela estava passando por uma transformação digital e ela tinha uma frente, né, de produtos digitais ali para, obviamente, digitalizar ali os processos, começar a ter um viés mais forte de tecnologia. E tinha uma squad ali que estava muito voltada a como melhorar a experiência dos account managers na forma como eles se relacionam com os seus clientes. No caso, por exemplo, os RHs das empresas. Então, você vai lá, contrata uma seguradora para os seus funcionários, você vira uma conta e você tem um account manager que normalmente lida com RH, com sócio, enfim. Esse account manager ele tem uma série de clientes, né? E ele precisa de informação para poder entender, pô, como é que tá esse meu cliente, ele está crescendo, por exemplo, os funcionários, está diminuindo, qual que é o perfil, como que está a utilização, onde que eu tenho oportunidade. Então, eram produtos que a gente chama produtos de dados, então a gente construía desde dashboards ou até sites, mas eram ferramentas para potencializar essa gestão. E aí, a partir disso,
eu vim para a Petlove, que já tinha, né, eu já tinha um interesse em trabalhar numa empresa com um viés bem maior, né, de tecnologia. E a Petlove, por mais que ela tenha ficado mais conhecida de alguns anos para cá, ela é uma empresa que já tem 25 anos, né? Ela foi fundada, né, por um médico veterinário, Dr. Márcio, em 99, se eu não me engano. 99. A Amazon foi fundada em 95. Então, imagina você, numa época de internet de escada, horrível, você ser, possivelmente deve ser um dos primeiros e-commerces aí do Brasil, ou pelo menos que esteja ativo até hoje. E foi super revolucionário ali o que o Márcio fez naquele momento. E aí, qual que foi, né, o meu papel dentro dessa história? Como que a gente começa a conectar produto digital, então a navegação que o cliente tem no nosso site e no nosso aplicativo, com a experiência de CRM, né? Então eu entrei no começo como uma pessoa de produto ali para desenvolver personalização, né, da experiência. Então como que a gente desenvolve, faz o nosso produto ser mais personalizado. E aí, no começo desse ano, eu acabei assumindo de volta a área de CRM da Petlove. E agora eu não estou mais à frente da área de produto, né, enquanto desenvolvimento, mas eu acabo atuando muito forte com essa questão de como montar uma estratégia de personalização. Porque a Petlove, ela é uma empresa que, além de vender os produtos dentro do e-commerce, ela tem serviços como passeador, como hospedagem, o nosso plano de saúde, que somos aí os líderes de mercado. A gente vem abrindo lojas físicas que tem pet care, que né, obviamente além dos produtos tem pet care, tem serviços veterinários. A gente tem também serviços para veterinários, para clínicas. Então, ela tem um ecossistema bastante robusto, né? A gente tem o nosso Repet, que é a forma como você pode agendar os seus pedidos e receber eles em casa, né, automaticamente, como se fosse... não é uma assinatura porque você não paga por isso, mas você agenda. E aí a gente tem agora, recentemente, o que a gente chama de clube de desconto, que funciona ali mais ou menos como a Amazon Prime. Você paga um valor por mês e você tem descontos garantidos, mais agressivos, para você poder comprar. Então, a gente tem já hoje um ecossistema que a gente precisa pensar em personalização para conseguir maximizar valor, né? Sensacional. Acho que tem muita bagagem para a gente conversar aqui. Eu acho que vai ser uma discussão bem produtiva. Pegando, né, pela experiência mais recente, né, da Petlove, como você tem dito, né, a própria criação do negócio tem a ver com gerar uma experiência bacana para o consumidor, né, gerar facilidade, gerar conveniência para ele. Como é que isso é visto lá dentro, né, essa questão da jornada do cliente? Você falou, né, já era uma empresa mais madura, com mais, né, bagagem, um teor mais tecnológico mesmo, né? O que você encontrou lá dentro quando você começou? Quais foram os seus principais desafios? Quando a gente começou, a gente tinha realmente esse desafio, né, do ecossistema, né? Então, eu vou fazendo uma analogia aqui, Pedro. Lembra quando, algumas décadas atrás, que basicamente a única forma de você ir para o supermercado era ir naqueles hipermercados, né? Principalmente aqui em São Paulo, então você tinha aqueles hipermercados de 2 andares, dezenas de corredores, produto caindo para todo lado. Você fazia a compra do mês e você ia andar em todos os corredores, levava horas, enchia carrinho, e manobrava carrinho, e o locutor falando promoção no alto-falante, chegava no checkout, 50 ofertas, quer levar isso, quer levar aquilo, era aquele caos. Mas era o normal daquela época, né? Hoje a gente compra tudo pela internet, né, os mercados são mercados de conveniência, pequenos, de bairro, mudou completamente. Agora, vamos pensar um e-commerce talvez de tamanho médio, que tenha, que seja, 50 mil SKUs, né? 50 mil produtos únicos ali. Se você pegar esses 50 mil produtos e colocar dentro de uma loja física, claro, você vai ter várias unidades ali, você vai precisar de um espaço físico. Eu não sou especialista em loja física, mas acredito que vai ser uma loja razoável, né? Só que você não tem o espaço da loja, você não tem aquela disposição, aquela disponibilidade onde você consegue, e o mercado de varejo físico já sabe como colocar as coisas em cada lugar, em como distribuir, já existe muita experiência nesse sentido. O site você tem uma telinha desse tamanho, né? Quando não a do seu celular, tem, sei lá, 15 por 7, e você tem um monte de coisas para falar para o seu cliente.
você quer falar das promoções que você fechou, das campanhas que você negociou, dos produtos que têm maior margem, dos seus lançamentos, dos seus benefícios. Você tem muita coisa para falar. E você tem essa ansiedade do negócio, de, né, crescer e tal. Se você não tomar cuidado, você vai pegar aquela experiência do hipermercado e refletir, fazer muito parecido no digital de hoje. E o cliente vai ter a mesma sensação, como se ele estivesse, sei lá, entrando numa loja de shopping, aí você passa na loja, entra na porta e o vendedor fala, não fala nem oi, fala, ó, se você comprar uma calça, você ganha a segunda. Aqui, se você quiser camisa, 50% de desconto. E começa a jogar um monte de oferta em cima de você. Olha esse lançamento, você fala, pô, não falei nem oi, você não sabe nem o que eu quero, calma, vou embora. Né? E é isso que, se a gente não tomar cuidado, é o que a gente vai levar para o nosso cliente. A gente vai refletir a complexidade, né, e de tudo que a gente pode oferecer e transformar a experiência dele em um caos. Né? E é muito interessante porque os clientes, eles têm intenções diferentes. Né? Assim como na loja física, quando você entra numa loja, vai ter aquela pessoa que fala assim, eu só tô olhando. A pessoa se interessou, achou legal, tá curiosa, quero ver os produtos, ver os preços, ela vai dar uma voltinha, eventualmente ela pode continuar o processo, eventualmente ela vai embora. E tem aquela pessoa que entra e fala assim, eu quero uma camisa azul, GG, e ela vai chegar decidida. A pessoa que está navegando, que está curiosa, ela talvez se interesse por uma experiência mais tranquila, eu quero ver as coleções, quero ver as categorias. Quem já está mais decidido pode ser que queira usar a busca. Então, é importante você entender, e no meio do caminho tem muitas outros momentos, né, que um cliente está. Então, se você conseguir segurar um pouco a sua ansiedade, e como você não tem a pessoa, né, a figura de um ser humano ali para perguntar, você precisa que o cliente dê o primeiro passo para aí você responder, é como você transforma essa entrada numa entrada mais equilibrada, onde, olha, se você quiser navegar, tá aqui, se você quiser conhecer, tá aqui, se você quiser promoção, tá aqui, fica tranquilo, quiser falar com o vendedor, clica aqui no WhatsApp. O que você está interessado em fazer? Estou interessado em comprar ração. Então tá bom. Comecei a navegar em cima de ração, eu não vou te atravessar e tentar te puxar e vomitar um monte de coisa. Não, calma, vamos lá. Como que, eu entendendo como que é o processo de compra de ração, como que eu vou te ajudar a andar aí no funil de compra, no sentido de, quais são as objeções, quais são as dúvidas, quais são os problemas, quais são os desafios, o que você perguntaria para um vendedor na hora de comprar uma ração para te ajudar a decidir qual que você vai dar para o seu cachorro? E como que a gente coloca isso na nossa experiência? A partir do momento que você decidiu qual ração que você quer, aí eu posso falar, que legal, você escolheu essa. Se você comprar um pacote, você tem 50% de desconto no segundo. Eu tenho a ração úmida perfeita para essa ração seca. Eu tenho petisco que encaixa com esse perfil do seu cachorro. E aí a pessoa vai estar muito mais aberta. E você tem uma experiência que é muito mais tranquila, né? E você vai falar da sua proposta de valor ao longo da jornada, mas você não vai falar de forma agressiva. E aí o cliente, ele acaba, né, entrando muito mais e participando muito mais. Então, é isso que a gente busca hoje, né? E é uma coisa que ainda eu vejo que muitas empresas, nós mesmos, tá? Quando a gente vem numa progressão, estão melhorando, não vou ser hipócrita aqui e falar que hoje a gente é incrível, não somos, mas a gente tem uma visão muito clara, a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente está construindo isso. E eu estou muito confiante que a gente vai conseguir, mas é um caminho longo, né? E acho que você está descrevendo aqui realmente o movimento pelo qual o mercado precisa atravessar, né? O movimento de eu tenho uma centralidade no produto que eu quero girar, né? Então, como você falou, eu, né, cuspo um tanto de coisa em cima do cliente, mesmo não sendo do interesse dele, que é o que o varejo fazia lá no século XX e muitas vezes até hoje faz, né? Apesar da gente estar no século XXI, para esse movimento em que, né, eu primeiro entendo o consumidor para depois poder entender se eu posso de fato resolver o problema dele. E a gente está brincando aqui em pleno século XXI, teve muita gente que ainda não caiu a ficha sobre a importância disso, né, Stefano? Por que você acha que isso ainda acontece, cara? Essa visão de que, né, o produto está no centro e eu preciso resolver o problema de girar um estoque, e é uma visão talvez muito, né, de curto prazo, vamos chamar assim. É interessante essa pergunta, porque acho que a grande parte das minhas experiências com o CRM, eu sempre tive esse embate,
né? Porque, pô, a gente que trabalha com cliente, durante muito tempo eu me senti muito isolado ali, o nosso time tentando mostrar para a empresa que, pô, vamos olhar para o cliente, vamos centrar nele. Mas culturalmente, as empresas sempre foram centradas em produto. As empresas digitais, esquece, elas são muito mais centradas em cliente. Então, eh, quando você pega as empresas mais novas, as startups, unicórnios, essas empresas já costumam, em sua grande maioria, ter um viés diferente. Não à toa que estão crescendo, não à toa que estão roubando o mercado, não à toa que estão enfrentando aí grandes companhias. É um diferencial, né? Acaba criando uma vantagem competitiva. Exatamente. E a empresa sempre foi pautada em produto, né? Então, eu lembro muito de um caso onde a empresa construiu um produto, chegou para a força de vendas na região e a força de vendas falou assim: vocês estão loucos? Esse produto não vai vender aqui. Porque o vendedor, ele conhece muito bem o cliente. Quem está na rua ali conversando, essa pessoa sabe tudo sobre o cliente. Às vezes mais até do que o próprio cliente. Então, se você lança um produto e não conversa com o seu vendedor, você está perdendo uma oportunidade imensa, né, de aprender muito mais. Ele está dentro de casa. Agora, então você imagina assim, você gastar meses e meses, constrói um produto, vai lá na rua e os próprios vendedores falam assim: eu não vou vender isso aqui não vai vender nada. Esquece, o nosso mercado aqui funciona de um outro jeito. Culturalmente sempre foi assim, né? Você vai do produto e tenta achar uma forma de vender. E essa mudança é uma mudança muito forte, porque ela significa mudanças de poder internos, significa mudanças, né? Então a pessoa que tinha mais poder, entre aspas, dentro de uma empresa vai passar a ter menos, e aí uma outra área passa a ter mais força. É uma mudança cultural, eu acho, é muito mais relacionado a uma questão cultural de você entender que até aqui o que você fez pode ter funcionado, né? Ford foi revolucionário lá com o carro preto dele igual para todo mundo naquele momento. Hoje em dia não faz o menor sentido. O mundo muda. Mas eu sinto que tem pessoas que têm muita dificuldade de entender que tá tudo bem mudar. Qual que é o ponto, né? Funcionou até agora, ótimo. Hoje em dia o mundo é outro. Uhum. E para nossa geração, para quem está vindo, a gente vai precisar se reinventar a cada 5, 10 anos, cada vez mais, mais rápido, né? Então as tecnologias estão mudando. Até ontem não tinha chat GPT, agora tem. Muda totalmente a realidade do que você está fazendo. É muito. E eu acredito que essas mudanças vão ser muito mais intensas. Essas empresas elas vão ter que mudar na força, né? Eu acho que em algum momento os investidores, os donos, os sócios, ou elas quebram ou elas vão ter que mudar na força. Então é um caminho sem volta, né? Para não ser na força, né? Que dica que você pode dar para uma empresa que, né, quer mudar um pouco dessa cultura? Eu acho que é o que você falou, tem toda razão, né? Uma coisa que está enraizada ali no varejo, né? A visão de produto, de transação e às vezes pouco a visão do cliente. Qual dica você daria, cara, para alguém que está dentro de uma empresa como essa, alguém que tem essa cabeça um pouco mais, né, aberta a entender quem é o cliente, como mudar essa realidade de dentro para fora, para não ser uma coisa, né, forçada, né, para não chegar nas vias de fato, como você falou de, né, uma seleção natural do mercado. Como alguém lá de dentro pode construir essa visão e transformar a cultura de uma empresa para que ela tenha a visão do cliente? O que eu busquei sempre fazer foi, através de dados, começar a mostrar caminhos e possibilidades de você maximizar resultado. Porque se tem uma coisa que um executivo quer, é que a empresa aumente seus lucros, aumente sua margem, aumente seus resultados. Então a primeira coisa é, entenda muito bem o seu negócio. Porque às vezes o analista de CRM ou o gerente de CRM está lá isolado, a empresa é gigante, e muitas vezes às vezes a empresa não dá tanta abertura. Mas é muito importante você entender o seu negócio, entender quais são as dores, assim, eu estou falando de P&L mesmo, lá, vai entender, se a sua empresa tiver capital aberto, se for uma empresa menor, às vezes você consegue conversar, onde que está os pontos ali na nossa DRE que a gente poderia ajudar? É diminuir, sei lá, o custo do frete, aumentar a receita, marketing, onde que estão ali as dores? Porque toda empresa olha para o P&L e fala, pô, aqui estão os pontos que a gente precisa maximizar. É ticket médio? É o frete? É isso, aquilo, enfim. Quando você começar a ter esse entendimento, aí você fala, bom, se a empresa ela está com o objetivo de aumentar ticket médio, por exemplo. Pô, a gente trabalha com CRM, cara, se tem uma coisa que a gente pode fazer é aumentar ticket médio, né? Ou que seja churn. E aí você
pode tentar fazer pequenas ações que sejam manuais, que sejam da forma como você conseguir, para provar valor, pegar hipóteses, montar teses, trazer um resultado e falar, ó, se a gente começar a olhar por essa perspectiva, eu fiz um teste num grupo pequeno, e aí você vai ter que ser talvez um pouco, né, assim, não sei se é anarquista a palavra certa, mas assim, fazer meio que, cara, chefe, a linha fala, chefe, eu vou arriscar um pouquinho aqui, faz meio, às vezes isso, né, claro, com muito controle, muita responsabilidade, mas em algumas culturas mais duras, talvez você tenha que correr um pouquinho desse risco para você poder montar uma tese e chegar e falar assim, ó, se a gente fizer isso aqui, eu trago uma melhoria de ticket médio, vamos investir mais? Olha, se a gente olhar o cliente, se a gente entender, olha só, esse cliente aqui, vou dar um exemplo legal. Boas histórias gente, são bacanas pra gente aprender nessas horas, né? A vida real ali, o que aconteceu. Tantas que deram certo, quanto as que deram errado, geram errado, sim. bons aprendizados, né? A gente tinha um desafio muito grande ali na Sul-América, que era fazer cross-sell para as grandes contas de quem tinha ali produtos de saúde com produtos de odonto. Então, normalmente o seguro-saúde é obrigatório, né, entre aspas ali, mas o odonto é opcional, um benefício a mais, né, para o cliente. Para o seu funcionário vai ter um custo, né, e o RH tem sempre a preocupação que uma vez que você dá um benefício, depois é muito difícil de você tirar. Então, é sempre muito desafiador, ou previdência, né, para o seu funcionário, isso costuma sempre ser um desafio. E a gente começou a entender que o time gastava muita energia tentando vender para todo mundo, né? Então, agora, existiam uma série de condições, até quando você ia falar com quem estava ali na ponta, falava, olha, esse tipo de empresa aqui eu costumo sempre dar errado, essa aqui sempre dá certo. Nessa região existe uma cooperativa que domine, você não consegue entrar com esse produto. Nessa região acontece isso. E aí a gente começou a captar esses insights, começamos a olhar ali, né, para a nossa base, e a gente fez ali, não era exatamente uma propensão, um super algoritmo, mas de toda aquela base a gente fez uma limpa e falou assim, ó, essas são as empresas que valem a pena você olhar, essas aqui esquece, não perde tempo. E aí você olha e fala assim, pô, então esse é o perfil que faz sentido, que está interessado, o time ganha escala, ganha eficiência, muda as metas, e aí você começa, né, com um exemplo que às vezes é muito simples, o próximo que vai ser muito mais, talvez, revolucionário no sentido de, pô, vamos fazer agora uma inversão mais forte para a gente olhar para o cliente, você começa a ganhar reputação, cara. Fala assim, pô, olha, a área de CRM tem trazido coisas legais, melhorou o nosso resultado, então vamos ver o que é isso aqui. Um outro exemplo interessante, quando a gente começou dentro esse processo, né, na Pet Love, a gente tinha muitas crenças de negócio, né? É normal, você trabalha nesse mercado, você tem seus paradigmas, você tem seus achismos, né? Então, a gente tinha algumas coisas assim do tipo, pô, a gente sabe que todo pet precisa de antipulga, todo cachorro precisa de antipulga. Então todo mundo precisa comprar antipulga. Logo, se você está comprando ração e eu te oferecer antipulga, faz todo sentido. Não tem como dar errado. Vai dar certo. Deu certo? Não. Vendeu nada. Aí você fala, pô, como assim? Porque aí você para analisar e você vai entender que a categoria não está tão reconhecida, o cliente ainda não entende o que é. Porque a gente usa sempre nós como exemplo. Nós somos os piores clientes, porque a gente é especialista no nosso mercado, no nosso produto. Então a gente sabe que o antipulga é super importante, mas será que todo mundo no Brasil sabe que o antipulga é importante? Será que o trabalho é fazer uma recomendação de compre junto, ou será que o trabalho é fazer uma jornada de educação, onde eu vou explicar, vou te contar, vou te trazer, trago o veterinário, faço um vídeo, converso, e no final, falo, pô, bacana, se você quiser, tem X off aqui para você comprar. Esses insights, eu dei um exemplo simples, mas a gente acaba tendo exemplos muito legais e eles mudam o nosso negócio, porque você olha e fala assim, pô, então na verdade eu não tenho que buscar esse tipo de decisão, esse tipo de produto, eu tenho que mudar a minha estratégia, eu quero alavancar uma categoria, eu vou para o outro lado, vou usar... Pô, o veterinário tem muita força no nosso mercado, então vale eu ficar falando, compra esse vermífugo? Esquece, cara, você não vai comprar um remédio porque um site está falando. Você vai comprar se o veterinário falar, se alguém de muita confiança sua falar. Então, você precisa entender essas coisas, né? Certo.
Cara, você tocou num ponto que eu acho que esse vale aprofundar, né? Que é a visão de performance, né? Contra, às vezes, uma visão de conteúdo. Que a princípio são vistas como dois caminhos diferentes, mas eu entendo que no médio prazo eles se encontram, né? Às vezes a performance, e a gente está falando aqui de e-commerce, a gente olha muito ali para o curtíssimo prazo, né? A conversão, o last click, vendeu, não vendeu, mas você trouxe aqui, poxa, às vezes, né, eu preciso educar o meu cliente, eu preciso fazer ele navegar pela jornada até o momento em que ele entenda que ele, de fato, precisa do antipulgas. Tem algum caso, cara, que você possa contar? Pode ser lá da Pet Love, que eu acho que é uma boa experiência, de uma ação relacionada a conteúdo, porque eu vejo que vocês fazem muita coisa legal, acho que não é a prática do mercado, né? Alguma ação específica que você lembra assim, puxa, essa aqui, né, a gente produziu um conteúdo super bacana, que conseguiu educar o cliente e no final das contas, sim, a gente acabou tendo bons resultados também de vendas, mas não no curtíssimo prazo. É muito interessante porque a Pet Love nasceu, né, com e-commerce, com viés promocional super intenso, né? Então, quando eu fui começar a olhar a área, era uma área muito promocional, uma área ainda pouco desenvolvida em termos de jornadas, em automações, né, por uma questão cultural, né, uma questão de modus operandi ali da companhia durante muito tempo. Não é isso mais que a gente busca, não é isso mais que a gente quer, mas ainda a gente tem muito desse legado acontecendo, porque a transição tem que ser feita aos poucos, né? E como que eu vejo as coisas, Pedro? Quando a gente pensa em jornada, existe sempre... Assim, eu gosto de olhar por duas perspectivas ali, né? Uma é como a gente torna a nossa experiência mais relevante. Então, relevância é produtos e serviços que se encaixam com o seu perfil, da forma mais simples possível. Então, você tem um cachorro adulto, da raça tal, existem produtos que vão fazer sentido para você, naquele, né, pelo menos para aquele pet. Mas existe um outro fator que é muito determinante, que é a questão da intenção. A intenção está relacionada a contexto, ao seu momento, ao seu estado mental. Então, por exemplo, eu olho aqui e falo, pô, Pedro, que legal essa caneca, cara, bonita, personalizada, pô, branquinha aqui, colorida e tal, tem, qualidade muito boa. Aí você fala para mim, Stefano, pô, só R$100, quer comprar? Eu falo, não. Pô, já tenho uma caneca em casa, vou sair aqui a pé, vou carregar a caneca, depois vai quebrar e tal, não quero comprar. Mas, caramba, ela não é super relevante, você não adorou, não combina com a sua casa, não combina com o teu prato. Combina, mas eu não tô, no momento, aberto a comprar uma caneca. Isso acontece, né, em muitos casos, né, em muitos cenários. E o nosso trabalho é justamente a gente, primeiro, entender em que ponto que você está da sua intenção. Se você entrou no site, normalmente você já está dando uma amostra que você está querendo alguma coisa. Mas essa amostra pode ser uma navegação mais genérica, eu estou ainda em categorias, eu ainda estou, né? Então, ou seja, a sua intenção ela ainda é baixa. E tem aquela pessoa que já está ali, entrou numa linha de produto, está lá navegando, então provavelmente ela está muito mais próxima da conversão. No CRM, a gente trabalha, né, muito isso com relação a abandono de jornada, abandono de carrinho e tal. Isso já é um pouco mais tradicional ali, né, dos e-commerces, mas a gente faz muito pouco essa conversa do tipo, tá bom, você começou uma navegação, você não avançou muito. Por que será que você não avançou tanto? Você está na dúvida? Você ainda está, você está no começo do processo? Navegou um pouquinho sobre a areia para o seu gato? Será que então, em vez de eu chegar, mandar lá, compre areia, pô, vamos trazer conteúdo sobre os diferentes tipos de areia, qual que é a diferença de uma biodegradável para uma sílica, né? Que são coisas que a gente tem feito, que a gente começou a fazer recentemente, né? Olha só, os benefícios do seu gato, pô, vai ser mais fácil de você limpar, não vai deixar cheiro, não vai, né? O seu gatinho vai adorar, traz esses benefícios e tal. E você nem fala muito, assim, de um produto específico, você vai trazendo ali conteúdos em que a pessoa vai engajando, coloca um vídeo, uma fala de um veterinário, leva para o blog, e você vai fazendo com que a pessoa, aos poucos, ela vá caminhando nesse fluxo, nesse funil de conversão, mas de uma forma com que ela está como protagonista. Eu vou trazer coisas para ajudar ela na tomada de decisão, mas eu vou esperar a resposta dela. E então, e a gente vem percebendo que quando você olha e fala, bom, você tem um Shih Tzu,
Cara, as raças, elas têm necessidades específicas, né? E nem sempre o nosso cliente sabe tudo sobre, né? A gente brinca lá, eu tava falando com uma pessoa que trabalha comigo, a gatinha dela teve um problema que agora eu não lembro, e ela teve gato a vida inteira, ela nunca teve que enfrentar aquele problema. Então você fala, pô, é claro, problemas de saúde são infinitos, né? Você sempre tem um cenário novo para lidar, então donos de pet gostam de conteúdo. E é importante a gente ajudar eles nesse processo. Então, se você não está no momento de compra ainda, como que eu trago, né, eu faço você inteirar, você aprender, então a importância de um medicamento, diferente tipo de ração, diferente, brinquedos, por exemplo, Pitbull. Pitbull também é um cachorro visto com uma super agressividade e tal, mas ele é um cachorro que, se você entender como que ele funciona, ele é um excelente cachorro. E aí eu tava uma vez conversando com o adestrador, ele falou, sabia que tem uma brincadeira que se você fizer 15 minutos com ele todos os dias, ele vai ficar calmo, você não vai ter problema nenhum, né? É um brinquedo de puxar lá, tinha uma brincadeira que você fazia 15 minutos, ele jogava todo o instinto de caça dele naquela brincadeira e... Então, imagina se você vende aquele produto, mas falando, olha, pô, você tem pitbull, né? Pô, que legal, ele é meio estressado, ele morde a cadeira, ele tal. Olha só, tem um exercício aqui, e você vai caminhando, de repente você chega no produto. É assim que a gente acredita, esse tipo de experiência que a gente quer construir. Legal. E como é que a gente prova, né, na prática, cara, o valor desse tipo de estratégia? Porque eu acho que uma outra discussão muito comum, tanto em varejo físico quanto, né, em varejo digital, e-commerce, é a questão da atribuição. Sim. Né? Então, assim, numa visão de curto prazo, fiz uma campanha, tive uma certa conversão. Numa visão de longo prazo, poxa, eu falei, né, eduquei o meu cliente para talvez a compra vir lá na frente. Como é que vocês medem isso hoje, né? Como é que vocês fazem atribuição para o CRM, que muitas vezes atua muito, né, nessa jornada, mas às vezes não é lá o last click, né, que muitas marcas às vezes só olham para isso. Como é que vocês medem isso e como é que você está pretendendo, né, mudar a empresa, né? Como você falou, está num movimento de transformação para olhar um pouco mais para isso. A gente também, né? Até hoje, acho que a grande parte da nossa mensuração é em cima de last click, e principalmente quando a gente olha, por exemplo, outros serviços, né? Então, contratação de um plano de saúde para o seu pet. É muito difícil ele ser no last click, porque você faz todo... Aí não tem como você não fazer um trabalho de educação, né? A não ser que a pessoa já conheça muito bem o produto, o last click é muito baixo. Mas quando a gente olha ali, né, de forma assistida, o público que a gente abordou dentro dessa jornada, faz um grupo controle, vamos olhar quem converteu, independente do last click ou não, e a gente faz uma comparação de uplift, é uma forma que a gente começa a endereçar. A mesma coisa, essas jornadas que são um pouco mais educacionais. Agora, o duro é fazer esse movimento abrupto. Então você tem lá 100% da sua campanha last click. Aí você fala, pô, eu quero fazer jornada. Tá, mas se você fizer uma jornada agora, provavelmente vai capotar o resultado do seu promocional, porque você vai parar de fazer para esse público, pelo menos. Você vai fazer uma jornada que vai levar um tempo. Quem sabe no futuro você converta mais. Esse movimento é um movimento que é bem difícil. Eu acho que a gente tem testado formatos, mas qual que é a minha hipótese? A gente tem um público já muito acostumado com promoção, né? Será que então não existe um grupo lá fora de clientes que já estão desengajados no CRM, mas que eles se interessam mais por jornadas e a gente poderia falar com eles? Porque existem as pessoas que gostam de promoção. Tem um caçador de voucher lá, a pessoa que abre... A gente tem uma abertura muito alta, tem pessoas que abrem todos os dias, é uma coisa maluca, cara. Eu olho e falo, eu não acredito. Porque tem um perfil que gosta. Então tá tudo bem, vambora. Para você vai ter promoção todo dia. Mas e para quem não quer? E eu acredito que a gente possa ter perdido esse público e a gente precisa recuperar. Então, assim, eu não vou dar muito mais detalhes aqui, Pedro, mas a gente tem olhado dessa forma. Como que eu recupero, talvez, um perfil de clientes que eu já desengajei e trabalho estratégias diferentes com ele, né? Perfeito. Também entendo que é um bom caminho, porque não é um ou outro, né? É o jeito da gente conjuminar as duas estratégias aí para que a gente consiga continuar rodando os pratinhos e
a gente não perca faturamento, nem de curto prazo, nem de longo. A questão é muito, né, se eu deixo um grupo de clientes que, como você falou, não está buscando só o desconto, a promoção, eu deixo ele desguarnecido de uma estratégia mais voltada para conteúdo, ele vai buscar isso em outro lugar. Exato. Então, a gente perde oportunidade muitas vezes. Stefano, diante de tudo que você falou, cara, assim, olhando nesse desafio que você tem pela frente, qual que você acha que é o seu principal desafio hoje com CRM dentro de uma companhia como Pet Love, que tem toda a abertura para, né, se fazer esse tipo de trabalho? A gente, né, quer construir cada vez mais essa integração entre CRM e o online. Não só, a gente sempre pensa, né, de forma mais simples nessa questão dos abandonos, que acho que são os cases mais tradicionais, né, que são muito eficientes, vamos deixar claro, né, eles são muito eficientes quando bem feitos, mas a gente não vamos nos limitar a eles, né. A gente tem um grande desafio agora de entender, tá bom, eu tenho um ecossistema super robusto, qual que é o melhor, né, qual que é a próxima melhor oferta, a próxima melhor jornada, o que faz sentido para você dentro de todo esse ecossistema e como que eu te ajudo a caminhar. Então, será que faz sentido eu falar com você de plano de saúde? Para quem que faz sentido? A gente tem plano de saúde, repete, clube, tem uma série de produtos e serviços. E esse hoje acho que é o nosso maior desafio. Como que a gente garante entendimento de todas essas propostas de valor e como a gente endereça isso para o cliente certo. Então, a gente precisa trabalhar isso de forma muito, muito inteligente, com muito cuidado, para não virar aquele caos do hipermercado. É muito fácil virar esse caos, né? A gente está, sabe, segurando o caos ali, né? Calma, 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 ele está vindo, a gente está segurando. Porque existe um processo, né? Então, se você nunca comprou numa loja, será que você já vai chegar de primeira e comprar tudo? Talvez se você já tem uma reputação, seja uma marca grande, ou você tem uma boa indicação. Mas no geral, vai pensar num site, de repente você não vai chegar de cara querendo comprar todos os seus produtos, contratar todos os serviços de uma vez. Existe um processo. Talvez eu queira comprar a primeira ração para ver se funciona, se chega, se está tudo bem, como é que foi o serviço, legal, ganhei confiança, agora eu vou expandir a minha compra, vou começar a olhar para os serviços. Então, a gente está nesse momento de entender um pouco como que a gente trabalha todo esse ecossistema, né? Então, acho que esse, para mim, vai ser um dos nossos maiores desafios, né? E como a gente faz os dois canais conversarem, porque eu não consigo, né, o conceito ali de personalização, ele envolve CRM, ele envolve o que a gente chama de on-site, né, de personalização web, como uma coisa só. O cliente é um só, a jornada é uma só. Então, se eu começo uma jornada, eu saio, eu posso lá tentar te trazer de volta, eu posso te levar um conteúdo para você evoluir dentro, né, daquela questão de intenção e você ir caminhando. Existem intenções que muitas vezes elas estão lá, mas elas não estão claras para o cliente. Então, por exemplo, adorei lá a capa de chuva pro meu de cachorro lá, tinha uma capa de chuva linda, bonita, putz, do tamanho dele, mas não estava no momento de comprar, tá sol, não tá chovendo, eu vou deixar para comprar depois. Aí de repente começa a chover. Aí você fala: "Ô, Pedro, lembra aquela capa de chuva que você adorou? Tá chovendo, hein?" Aí você: "Putz, é verdade. Eu vou comprar porque senão amanhã eu não vou conseguir passear com o meu cachorro." Ou tão simples quanto minha ração está acabando e você vira e fala: "Ó, sua ração tá acabando, vamos lá, tá na hora de comprar." Então CRM criou aqui uma intenção, né? E tem a questão do nurturing, que é você criar do zero mesmo. Fala assim: "Pô, Pedro, você sabia que, né, a saúde é importante, eu vejo que você está comprando já a ração natural, que você tem uma série de coisas, mas você deve estar gastando um dinheiro absurdo com vacina, com tratamento, blá, blá, blá. Cara, tem um plano de saúde, assim." Então você vai, né, criando de uma forma persuasiva, mas de uma forma positiva, essa intenção, até o ponto que você fala: "Pô, é verdade, faz muito sentido isso para mim, bora." É um grande desafio, eu acho que é um grande desafio, mas felizmente a gente tem muita autonomia para poder desenvolver as nossas ideias, testar e ver o que funciona, o que não funciona. CRM tem muito teste, né? A gente tem que ter essa capacidade. Sim. O que você acha que é fundamental dentro de uma empresa para que você possa encarar essa transformação de frente, né? Essa transformação de, né, como você falou, o caos do hipermercado, segurar ele um pouquinho ali. É um
um alinhamento top-down, é um sponsor, como você falou, o Dr. Márcio está engajado nessa mudança. O que você acha que é fundamental para que isso, né, seja plantado e funcione bem dentro da empresa? Funciona muito bem lá na Pet Love porque a presidente, a Thalita, está super alinhada com isso. Os sócios estão super alinhados com isso. Então, culturalmente, isso é muito mais fácil. Né? Mas isso não é um cenário, talvez, normal. Acredito eu, até seja mais exceção. Né? E aí, talvez, o seu papel vai ser conseguir sentar com essas pessoas e mostrar valor. Né? E acho que esse vai ser um grande ponto. Mas a primeira coisa, antes de tudo, é você ter claro quais são os objetivos da sua empresa, você ter claro, a empresa ter claro onde ela quer chegar, porque muitas vezes ela não tem. Muitas vezes está super né, distribuído dentro das áreas. Então, assim, o que a empresa quer? Né? O que ela vislumbra? Quais são os indicadores que ela quer mexer? O que ela está buscando alcançar? E aí você vai trazer uma solução, uma forma de tentar buscar aquilo. Porque quando a gente olha para a CRM, para a personalização, no fim do dia, o que a gente quer maximizar? Lifetime value, a gente quer maximizar o resultado da companhia. Claro, a gente pode entender que maximizar lifetime value significa que eu vou conversar com esse cliente durante 6 meses e depois eu vou fazer uma conversão. Tudo bem. Faz parte do processo. Mas a gente quer resultado no longo prazo para a companhia. Então, eu acredito muito nessa conexão que você precisa ter com o negócio. E fala assim, olha, eu tenho um caminho aqui. Em vez de você pensar, talvez, na solução, na ferramenta mais cara, uma Big Tech e tal. Não, começa com um parceiro pequenininho, alguma coisa menor, que você vai gastar pouco dinheiro. Faz um contrato rápido de 6 meses, se der errado, cancela. Alguma coisa para você, sabe? Você combina com o fornecedor, fala, cara, a gente vai fazer um negócio assim, ó, me ajuda que eu preciso provar valor, preciso provar tese, preciso criar um case. E se der certo, depois a gente volta e senta, né, com calma. E porque esse acho que é o grande desafio, você convencer as pessoas. Sinto que cada vez mais, eu acredito que isso vai começar a mudar. O assunto está começando a ser mais falado. Estamos aqui falando sobre, existe hoje um podcast, pelo menos, para a gente falar sobre isso. 10 anos atrás não existia nada, né? Então, vamos ver. Vamos ver, daqui a pouco a gente vai ver a audiência aumentando e esse assunto sendo cada vez mais discutido no varejo, né? Eu acho que a gente já está enxergando bons espaços para isso, tanto, né, iniciativas como essa, mas em grandes eventos, né, no Fórum do E-Commerce Brasil, né, no VTEX Day e outros grandes eventos que começam a dar espaço para uma discussão sobre CRM. Stefano, daria para falar mais 1 hora aqui, mas nosso tempo terminou. Então, queria agradecer muito a sua presença, cara, e por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Eu que agradeço, obrigado. Estou à disposição se vier um convite futuro. Espero que eu possa ter ajudado aí de alguma forma. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu. Stefano Balian, Customer Journey Manager na Pet Love. Muito bacana esse debate. E queria agradecer também a todo mundo que está nos assistindo até agora. Se você gostou desse material, você também tem uma missão de compartilhar conhecimento. Então, passe para frente, né? Compartilhe com outras pessoas para que a gente possa plantar essa semente, né, da centralidade no cliente, né, e de todo esse debate de como o varejo pode evoluir, dar o próximo passo e aproveitar essas oportunidades com base no cliente. Só lembrar também que esse podcast está disponível em todas as plataformas, no Spotify, no YouTube, entre outras. E se você tiver alguma sugestão de tema para a gente tratar aqui, né, e alguma sugestão de convidado, né, um Customer Expert que possa estar aqui com a gente, só sugerir aí nos comentários. A gente tem um processo muito rigoroso de avaliação aqui para, né, trazer pessoas que possam contribuir com esse debate de fato, mas fiquem à vontade para sugerir pessoas que vocês acham que possam estar aqui com a gente. Aliás, Stefano, a caneca é um presente, tá? Não vou ter que comprar. Não vai custar R$100, né? É um presente para você. Ela não é dada de brinde, é só para quem, né, tem né, o espaço para contribuir aqui com a gente. Então, obrigado. Eu tinha gostado mesmo dela, por isso que ela me chamou a atenção, por exemplo, aqui, né? Essa é a única, filha única. Muito bom. Gente, muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui com a gente até agora. Além desse, tem outros vários episódios já lançados. A gente aguarda o feedback de vocês. Um abraço, até a próxima.